O judiciário e a realidade no combate à corrupção, a utilização da assistência judiciária e a defesa das prerrogativas da magistratura são os principais destaques do Brasil Justiça desta semana. O nosso entrevistado é o juiz do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, José Arimatea Neves. Na MB, ele ocupa o cargo de diretor adjunto da Secretaria de Defesa de Direitos e Prerrogativas. Doutor Arimatea, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Renata, eu é que agradeço a oportunidade de trazer ao telespectador do TV Justiça esclarecimentos sobre temas relevantes, não somente para o Poder Judiciário, como de interesse de toda a população em geral. Doutor Arimatea, o que o Judiciário tem feito para auxiliar no combate à corrupção? Olha, o Judiciário tem atuado em diversas frentes e tem se aparelhado de uma forma geral na esfera civil e na esfera criminal para atender essa demanda de processos de improbidade administrativa na área civil e de processo de corrupção ou de desvio de conduta na esfera criminal. O próprio Conselho Nacional de Justiça tem estabelecido metas de julgamento desses processos, pedindo celeridade, exigindo resultados concretos de todos os tribunais do Brasil para julgamento rápido desse processo que envolve a improbidade administrativa ou o desvio de conduta do servidor público de uma forma geral. O rigor da lei é suficiente para erradicar a corrupção? Olha, a história diz que não. A corrupção é uma coisa que está erradicada em toda a civilização humana. Impérios já ruíram por causa da corrupção, não somente a corrupção propriamente dita, como a corrupção de valores, e somente o rigor da lei não resolve. Talvez seja necessário haver uma política de Estado, talvez uma educação que vise educar as nossas crianças, talvez adotando o conselho de Rui Barbosa, né, de educar as crianças para não punir os adultos. Seria interessante o poder público introduzir nas escolas, nas disciplinas escolares, noções sobre ética, sobre o que é certo e o que é errado na esfera da conduta social do cidadão, para que essas crianças se tornem adultos e tenham essa noção, essa preconcepção do que é a corrupção e dos malefícios que a corrupção trazem para a sociedade de uma forma geral. Isso é um processo histórico, não se resolve com a lei, não se resolve com um ou dois atos. É uma sequência de atos, é um processo histórico que a sociedade tem que passar e talvez o nascedouro desse processo histórico esteja na esfera, no campo da educação. Quais são as dificuldades operacionais no combate à corrupção? Olha, eu falo como juiz de uma vara especializada em crimes contra a administração pública, crimes de lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária, e nós enfrentamos diversas dificuldades. Infelizmente, o Poder Judiciário e seus órgãos auxiliares não estão aparelhados de forma suficiente ou eficiente para fazer frente à demanda desses crimes de corrupção. Por quê? O criminoso do colarinho branco, comumente denominado, é um criminoso diferenciado. É um criminoso mais preparado, é uma pessoa de padrão intelectual acima da média, não é um criminoso comum e normalmente se faz representar por um advogado mais habilidoso, mais preparado tecnicamente. Há muitas dificuldades na condução e na instrução desses processos, além de que o judiciário não dispõe de ferramentas fundamentais como laboratório de lavagem de dinheiro ou perícias técnicas suficientes para atender essa demanda desse crime diferenciado que é o crime de corrupção. Quais são essas dificuldades que o senhor acabou de citar aí? Eu posso citar o exemplo do meu estado, do Mato Grosso. Nós temos essa vara especializada em crime organizado, mas nós não temos um laboratório de lavagem de dinheiro que possa fazer uma análise de dados bancários do acusado para saber ou para aferir se esse dinheiro, essa movimentação bancária decorreu de atos de corrupção, de enriquecimento ilícito decorrente dessa corrupção, ou nem temos uma perícia técnica para fazer um reconhecimento de voz, por exemplo, numa escuta telefônica para dizer se a voz é realmente daquela pessoa. Nós não temos essas ferramentas técnicas no estado do Mato Grosso. A própria Polícia Federal tem dificuldade também nessa área. Quando nós solicitamos esse tipo de perícia da Polícia Federal, demora pelo menos 90, 120 dias para um resultado de uma perícia dessa. Isso atrasa o processo, compromete a eficiência do processo e muitas vezes até causa a prescrição, né, a morte do direito de punir do Estado em razão do decurso do tempo decorrente dessas deficiências estruturais do Poder Judiciário.
E o que o senhor acha que pode ser feito para reverter o avanço da corrupção? Eu recomendaria primeiro atuar na esfera da educação, né? Criar uma disciplina, talvez uma disciplina de ética, ou reviver uma disciplina que possa mostrar para a criança, para o adolescente, o quanto que é sadio a ética, a prática da ética, a prática dos bons hábitos, da retidão na vida particular e na vida pública de uma forma geral. E a longo prazo, isso aí. A médio e a curto prazo, seria interessante o poder público dotar os órgãos auxiliares, as polícias civis, Polícia Federal, o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário de estrutura com recursos técnicos, recursos de aparelhagem técnica, para que possa prestar uma assistência para o que o processo precisa. Porque o processo de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, imprescinde dessa perícia técnica. E sem essas ferramentas, sem esses laboratórios, sem esses peritos treinados, dificilmente vai se obter uma condenação e é muito fácil o acusado obter uma absolvição por insuficiência de prova, até porque, na dúvida, favorece o acusado. E sobre as metas do Conselho Nacional de Justiça sobre a corrupção, o senhor pode dar mais esclarecimentos sobre esse assunto? Olha, Renato, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu metas para julgamento de todos os processos que envolvem crimes de corrupção e atos de improbidade administrativa do gestor público, do servidor público de uma forma geral. Essas metas do CNJ envolvem processos iniciados até 2011, que devem ser julgados tanto os processos cíveis de improbidade administrativa quanto os processos criminais até o final de 2013. Alguns estados já estão até montando mutirões, já estão montando estrutura com mais de um juiz para realizar as audiências, para fazer as perícias necessárias para que esses processos possam ser julgados dentro do prazo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, que seria até 31 de dezembro de 2013 o julgamento de todos os processos crime e todos os processos de improbidade administrativa envolvendo a corrupção de agentes públicos de uma forma geral. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, José Arimateia Neves, vai falar sobre a utilização da assistência judiciária. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Estão abertas as inscrições para o curso de ilícitos corruptivos da Escola Nacional da Magistratura em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. 30 vagas estão disponíveis no curso que será realizado entre os dias 25 e 27 de julho no auditório da MB em Brasília. Os interessados podem garantir a inscrição no site enm.org.br até o dia 2 de junho. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. No primeiro bloco, o juiz do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, José Arimateia Neves, falou do judiciário e a realidade no combate à corrupção. Agora vamos conversar sobre a utilização da assistência judiciária e o acesso à justiça. Doutor Arimateia, vamos começar falando o que é assistência judiciária. A assistência judiciária é um dispositivo previsto na própria Constituição Federal e na Lei 11.060 de 1950, que prevê o acesso gratuito das pessoas pobres que não têm condições de bancar a despesa de um processo ou de um advogado à justiça sem ter que pagar essas despesas, sem ter que fazer esse desembolso. Isso aí seria a assistência judiciária na forma da lei e da Constituição Federal. Quais são os requisitos para o cidadão obter a gratuidade da justiça? Olha, esses requisitos, eles são variáveis. Tá? A lei fala uma coisa, a Constituição fala outra, e a jurisprudência dos tribunais, as decisões dos tribunais, tem encontrado um denominador comum entre a lei e a Constituição, até porque a lei é muito antiga, é a lei de 1950, a Constituição é de 1988, há uma diferença de 38 anos entre a lei e a Constituição. A lei declara que basta o cidadão fazer uma declaração e assinar dizendo que é pobre e não tem condições de bancar o advogado ou as custas de um processo. Pela lei basta isso aí. Pela Constituição, há necessidade de comprovar, da pessoa comprovar essa pobreza. Mas para quem é pobre é difícil até comprovar que é pobre. A verdade é essa. Por isso os tribunais têm meio que temperado essa exigência da Constituição e admitido que a pessoa
tem acesso à justiça sem pagar nada mediante a simples declaração. Se a parte contrária no processo, como o processo tem duas partes, né, a parte contrária pode questionar, olha, ele não é pobre, ele está dizendo que é pobre, mas não é pobre. E quem questionar isso aí sim o juiz instaura um incidente no processo para investigar se a pessoa é realmente pobre, como está alegando, ou não. Se for provado que ele tinha condições de pagar as custas do processo e o advogado, ele vai ser condenado a pagar 10 vezes o valor das custas originárias daquele processo. Desses serviços solicitados, quais são os mais procurados? Olha, sem sombra de dúvida, Renato, eu digo sem medo de errar, são aqueles processos que envolvem relações de consumo de uma forma geral. Por quê? Porque normalmente a relação de consumo envolve uma desproporcionalidade muito grande entre o consumidor, a pessoa física, e a empresa, o conglomerado econômico que presta aquele serviço ou que fornece aquela mercadoria de uso durável, de consumo imediato. Tá certo? Então, na esfera da relação de consumo, é onde tem mais demandas envolvendo a assistência judiciária gratuita. Seja envolvendo compra de produtos ou aquisição de serviços, como nós temos muita situação de planos de saúde, envolvendo operadores de plano de saúde, que no momento que a pessoa precisa de uma cirurgia de urgência, de um remédio de alto custo, aquela operadora se nega a prestar aquele serviço. E, normalmente, as pessoas que precisam disso aí são pessoas carentes, pessoas pobres e que não podem pagar o advogado. Já pagam um plano de saúde com muito sacrifício. E nesse campo aí das relações de consumo de uma forma geral, é onde mais tem aplicação a assistência judiciária gratuita. Existe estrutura da administração da justiça para atender toda a demanda da gratuidade ou não? Eu diria que sim e ao mesmo tempo diria que não. É até um paradoxo falar isso aí. Porque a justiça, ela está aparelhada para funcionar, a própria legislação prevê pagamento de custas. A lei prevê, a regra é pagamento de custas, pagamento de despesas do processo, de diligência do oficial de justiça para ir fazer uma citação, uma intimação, cumprir um mandado, uma perícia, tudo isso é pago na forma da lei. A exceção seria a gratuidade. Então, a gratuidade ela está dentro da exceção, não da regra geral. Tá certo? Então a justiça ela foi idealizada, ela foi planejada, ela foi montada para funcionar com o pagamento das despesas pela parte interessada, não com a gratuidade. Aí a dificuldade. Mas em data mais recente, após a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, o judiciário começou a se aparelhar melhor para atender essa demanda da assistência judiciária daquelas pessoas que não podem pagar pelo serviço da justiça. E alguns estados estabeleceram leis, alguns estados criaram as defensorias públicas, a própria União criou a sua defensoria pública para propiciar o cumprimento dessa regra constitucional do acesso de todos à justiça. E os estados, em algumas situações, criaram verbas específicas para bancar a despesa do processo, a diligência do oficial que pega o seu carro, o seu combustível, vai lá citar a parte contrária no processo, a perícia de um médico, ou de um engenheiro, ou de uma avaliação de um imóvel. Alguns estados têm lei específica, têm orçamento específico para pagar essas despesas. Então, paulatinamente, o judiciário está se estruturando para atender essa demanda. Eu diria que hoje nós estamos quase atingindo o ideal. Se houvesse um pouco mais de conscientização das pessoas, do cidadão que procura esse tipo de serviço, nós estaríamos quase no estágio ideal para atender efetivamente todas as pessoas que precisam dessa gratuidade. Há desvios ou abusos em pedidos da gratuidade da justiça? São exatamente esses abusos, esses excessos de espertos. Em alguns processos eu tenho a oportunidade até de despachar, né, que a pessoa está querendo se usar do jeitinho brasileiro para levar vantagem em tudo. Quer dizer, pessoas que você vê pelo valor da demanda, pelo advogado que vem peticionar, que pessoas que têm condições de pagar a despesa daquele processo. E, no entanto, procurando levar vantagem, e é uma característica que eu não digo que seja uma boa característica da cultura brasileira, esse jeitinho, não é? Essas pessoas acabam prejudicando aquelas pessoas que efetivamente precisam do serviço da gratuidade. Tá certo? Quem não precisa vem pedir a gratuidade e se o juiz não fiscaliza isso aí, essas pessoas obtêm a gratuidade em detrimento daquelas pessoas que realmente precisam, do pobrezinho, da pessoa carente que realmente precisa dessa gratuidade para ir atrás do seu direito. Qual seria então a solução? A solução seria criar dispositivos na própria lei.
eu sugeriria até, temos um projeto de Código Penal em andamento, criar uma modalidade de estelionato ou de falsidade ideológica para punir especificamente esses espertinhos que procuram se utilizar do benefício da justiça gratuita sem precisar desse benefício, sem precisar dessa gratuidade. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, José Arimateia Neves, vai falar sobre a defesa das prerrogativas da magistratura. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Ser juíza no Distrito Federal é uma experiência bastante gratificante. Aqui, como nós somos uma unidade da federação pequenininha, diferentemente de outros estados que têm dimensões maiores, aqui nós temos condição de trabalho, nós temos tecnologia disponível, nós temos, o tribunal nos dá muito apoio em relação às nossas atividades diárias, nos dá muito apoio em relação a estudo. Eu particularmente sou bolsista do tribunal fazendo doutorado. Então é uma experiência realmente muito gratificante. Eu sou muito realizada profissionalmente por integrar a justiça do Distrito Federal. O 7º Congresso Ibero-Americano sobre Cooperação Judicial vai acontecer em Buenos Aires, na Argentina, em novembro. O curso é uma parceria da Escola Nacional da Magistratura com a AMB e a Rede Latino-Americana de Juízes. 10 vagas estão disponíveis. Os magistrados interessados devem realizar a sua inscrição no site enm.org.br até o dia 8 de setembro. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre o judiciário e a realidade no combate à corrupção e ainda a utilização da assistência judiciária. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, José Arimateia Neves, vai falar da defesa das prerrogativas da magistratura. Doutor Arimateia, quais são as prerrogativas da magistratura? Renata, basicamente as prerrogativas do magistrado são 3 previstas na Constituição. É a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos. São as prerrogativas básicas constitucionais do magistrado. Essas prerrogativas, elas dizem respeito à independência do juiz. Estão diretamente vinculadas à independência, de que o juiz não possa e não deva sofrer pressão de parte ou de quem quer que seja no seu julgamento, que o juiz possa dizer o direito na forma que ele tem que ser dito, sem necessariamente sofrer pressão ou qualquer tipo de coação do próprio sistema político, sistema econômico, de pessoas físicas, de empresas, de políticos ou de próprios membros da própria magistratura. Essas prerrogativas estão intimamente vinculadas a isso aí, a independência do juiz. Quem é o beneficiado dessas prerrogativas da magistratura? Olha, o beneficiado dessas prerrogativas, que a princípio, né, há uma distorção de que o beneficiário é o juiz, que o juiz que não pode ser removido, o beneficiário é ele, que o juiz que é vitalício, o beneficiário é ele, não. O beneficiário, o destinatário final dessas prerrogativas, dessas garantias, dessa independência do juiz, é a própria população, o próprio jurisdicionado. Eu, na qualidade de jurisdicionado, eu só acreditaria na justiça se eu tivesse um juiz independente para julgar a minha causa. Se eu tivesse um juiz que tivesse que se submeter ao poder econômico, ao poder político de A, B ou C, eu não confiaria nesse juiz. O que a MB tem feito na defesa das prerrogativas da magistratura? A MB tem realizado um trabalho há anos, e nessa gestão atual do desembargador Nelson Calandra, nós temos trabalhado com uma prioridade absoluta. A defesa das prerrogativas da magistratura tem sido uma prioridade dessa administração. Por quê? Porque nós passamos por um processo histórico difícil na magistratura. Nós somos alvos somos uma bola da vez, usando um termo popular para que todos possam entender. O executivo já foi alvo de grande depuração histórica, o legislativo também, agora é a vez do judiciário. O judiciário está tendo que se abrir, o judiciário está tendo que se mostrar à sociedade de uma forma geral. E isso gera, obviamente, toda ação gera uma reação, é a própria lei da física. Em razão disso aí, dessa abertura forçada do judiciário, há um abuso de determinados segmentos da sociedade de querer intervir na atividade do juiz. E
a AMB tem atuado de forma enérgica, de forma inegociável na defesa dessas prerrogativas, porque a AMB sabe que isso é um dos pilares principais da sustentação da própria democracia. Sem juízes independentes, sem judiciário independente, não há democracia. A AMB conta com a Secretaria de Defesa das Prerrogativas dos Magistrados. Explica pra gente qual é a função dela. A Secretaria de Defesa de Prerrogativas do Juiz, ela foi criada para fazer esse atendimento pontual dos colegas magistrados do Brasil inteiro que estejam sofrendo algum tipo de dificuldade, de agressão a essas suas prerrogativas, que estejam sofrendo algum tipo de intimidação, que possa interferir na independência do seu julgamento. E a AMB trabalha nessa área, nós temos uma secretaria organizada com representantes do Brasil inteiro, de todas as regiões do Brasil, região sul, região sudeste, nordeste, centro-oeste, região norte. Cada região tem um representante nessa secretaria para que possa haver uma disseminação dessa cultura, para que o juiz tenha consciência de que ele é o primeiro defensor dessas suas prerrogativas. Existe todo um acompanhamento também dos processos no CNJ, né? Sim, além dessa criação dessa cultura de defesa de prerrogativas, a AMB atua pontualmente, os colegas trazem os problemas, nós analisamos, providenciamos a assessoria jurídica junto ao Conselho Nacional de Justiça, junto à própria corregedoria de origem do colega e muitas vezes junto ao próprio Supremo Tribunal Federal, através de ações diretas de inconstitucionalidade, através de mandados de segurança em favor de colega ou em favor de um interesse coletivo de defesa de prerrogativa de toda a magistratura nacional. O magistrado que sofrer alguma ameaça ou agressão às suas prerrogativas, como é que ele pode contar com o apoio da AMB? A orientação que nós passamos para o colega e que está no próprio regimento interno de funcionamento dessa Secretaria de Defesa de Prerrogativas é que o colega deve procurar primeiro a sua associação local. Se o problema for tão grande que a sua associação local não possa lhe dar o suporte necessário, ou se o problema sair do âmbito regional e vier para o âmbito do Conselho Nacional de Justiça ou do próprio Supremo Tribunal Federal ou dos tribunais superiores aqui em Brasília, a orientação nossa é que o colega então acione a Secretaria de Prerrogativa. No site da AMB tem os e-mails que o colega pode consultar, os telefones, é só ligar na AMB, será atendido, seu pedido será processado e nós daremos uma resposta o mais rápido possível a essa demanda dos colegas, porque o objetivo da Secretaria é esse, é atender todos os colegas magistrados, especificamente nessa questão de defesa de prerrogativa. Quais são as principais queixas dos magistrados no que diz respeito às prerrogativas? Olha, Renata, em razão mesmo desse processo de abertura forçada que o judiciário está passando e transparência exigida pela própria sociedade, pelo momento histórico que nós vivemos, os colegas têm enfrentado dificuldades de ataques, denúncias irresponsáveis, porque o processo ele é dialético, o processo tem duas partes. O processo não dá empate, sempre tem um ganhador e tem um perdedor. E esse perdedor muitas vezes acha que o juiz ou insinua ou presume que o juiz cometeu algum tipo de desvio de conduta e até de forma irresponsável faz representações, reclamações nas corregedorias, no próprio Conselho Nacional de Justiça, contra o juiz em decisões eminentemente judiciais. E esse é o principal problema. Há uma confusão muito grande entre o que é administrativo, que a corregedoria pode intervir, e o que é judicial. Essa confusão é que tem criado maior queixa dos colegas do Brasil inteiro no que diz respeito à agressão de prerrogativa, tá? Em razão dessas provocações irresponsáveis de partes, advogados, a respeito de desvio de conduta do juiz. Só porque o juiz julgou um processo assim ou assado, esse juiz passa a ser suspeito ou impedido ou passa a desconfiar-se da conduta, da honestidade daquele juiz. E essas decisões judiciais que constam do processo, a própria legislação, a LOMAN, prevê que o juiz não pode sofrer nenhum tipo de censura em razão de suas decisões. E o maior problema que nós temos hoje nessa área de prerrogativas é exatamente isso aí, essa confusão entre o que é judicial e o que é administrativo na conduta do juiz. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Morvan Meirelles Costa, sou juiz de direito aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e escolhi ser juiz para realizar um sonho. Antes disso eu advoguei durante 11 anos
E durante essa advocacia despertou esse sonho e prestei o concurso. Tive a felicidade de ingressar no meu primeiro concurso. E a dica que eu dou para os jovens postulantes ao cargo de magistrado, primeiro, estude incessantemente, porque o juiz tem que ser uma pessoa culta, mas acima de tudo, cultive desde o início da carreira o equilíbrio, porque ser juiz é, antes de mais nada, ter equilíbrio para distribuir justiça. Agradeço ao juiz José Arimateia pela entrevista. Eu é que agradeço, Renato, a oportunidade de estar aqui com você, trazendo esses esclarecimentos à população de uma forma geral, aos colegas magistrados do Brasil inteiro, a respeito de temas tão relevantes para a magistratura e para a população sobre o funcionamento do Poder Judiciário, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades e os nossos anseios de dias melhores para o Poder Judiciário e para a população de uma forma geral. O nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.